Que a paz, o amor e a proteção do Cristo nos atinja e nos cubra hoje e sempre. Bom, pessoal, meu nome é Edson Alvarenga. Eu trabalho no MEFA, aqui no MEFA, e a partir de hoje nós estamos fazendo um estudo que nós vamos apresentar em rede. E nós já estamos com esse estudo em andamento presencial, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Tá? Então nós já iniciamos uma parte desse livro, e a partir de hoje nós estamos fazendo essa gravação e estamos enviando para as redes. Esse estudo nós estaremos à disposição na própria página do MEFA para os questionamentos, as perguntas, enfim, as dúvidas. E esse período que ficar para trás, né, aqueles que têm o livro e gostariam de saber a respeito, é só colocar também na página, né, nos comentários da página, que nós estaremos tirando dúvidas. Mas a intenção é que chegar no fim do livro a gente retome esse período, né? São 148 perguntas que já foram feitas e a gente refaz elas. E não há problema, porque na verdade o livro ele não é sequencial, né? Então, hoje nós estamos no capítulo 3, né? Que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. O livro dos Espíritos ele tem 1019 perguntas e resposta dos Espíritos, tá? Então, o que a gente faz? Nós fazemos as perguntas, lemos as respostas dos Espíritos, né, as considerações do autor, né, do livro, e a gente faz, né, uma troca de ideias a respeito do tema, tá? Das perguntas e respostas. É dessa forma que funciona, e a gente está aberto, inclusive, aos presentes aqui, às pessoas que estão aqui presentes e às pessoas que vão nos acompanhar através das nossas redes, ok? Então é capítulo 3, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, nós estamos falando aqui da reencarnação, né? Tá. E o tema é a alma após a morte. E a pergunta 149, em que a alma se transforma no instante da morte? A resposta dos Espíritos é: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. Para nós que somos seguidores da doutrina, isso é muito fácil, a resposta, né, está muito precisa, não tem muito o que questionar. Ou seja, o desencarnou, vai esperar a reencarnação, né? Vai para o processo de reencarnação. Então, não há muito o que falar sobre essa pergunta, essa resposta. Pergunta 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Essa pergunta, ela diz a alma porque até antes da morte se fala alma, ou seja, após a morte é o espírito. Então, o espírito conserva a individualidade? Sim, não a perde jamais. O que seria se não a conservasse? Então nós sabemos, inclusive, falamos já a respeito dos processos reencarnatórios, quantas situações que nós vemos, né, de crianças ou de situações de lembrança de um passado, de outras vidas, né, o famoso déjà vu e coisa e tal. Então, quer dizer, essas são coisas que ficaram marcadas dentro daquilo que nós conquistamos ou agregamos na nossa individualidade enquanto estamos passando por aqui. Ou seja, a cada passagem pelo corpo, você agrega valores ou vícios à sua individualidade. E isso permanece. Então nós falamos que as pessoas, o indivíduo quando nasce, ele é um bebê, né? Na carne ele é um bebê, teoricamente puro, mas que já é um espírito que já vem com as tuas virtudes e teus vícios. Portanto, necessariamente não será uma pessoa
boa ou necessariamente uma pessoa má. Quer dizer, o processo de formação está nessa caminhada das reencarnações, né? Então cria-se essa individualidade, correto? 150A. Como a alma constata a sua individualidade se não tem o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, qual retira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da última encarnação, seu perispírito. Bueno, tem esse fluido, né? Fluido semimaterial, que é o perispírito e tal. A gente sabe disso. Mas o que é bom a gente colocar com relação, inclusive, a essa resposta é sobre a aparência, né, dos espíritos. Nós sabemos que espírito ele não tem corpo, né? Ele se espalha num espaço e não existe dimensão, né? Mas nos processos, por exemplo, nos processos de aparição, por exemplo, de visões, quem é que nós vamos ver do espírito? A última encarnação. O corpo, né, daquele último encarnado. Quantas vezes a gente já viu isso? Eu vi meu avô, eu vi fulano, eu vi tal, eu vi uma pessoa e tal. Você vê, geralmente não, vê a última encarnação, a aparição da última encarnação. Tá? Isso também é muito importante a gente estar... Mas que o espírito não tem corpo, não tem formato, né? Exatamente. 150B. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais que a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura ela for, mais compreende a futilidade do que deixou sobre a terra. Lógico que nem todos os espíritos têm essa visão. Existe aqueles espíritos ainda endurecidos, né, que não querem nem o auxílio no mundo espiritual. Isso pode existir e existe. Tá? Mas a tendência é daqueles do espírito enquanto espírito, porque tem uma visão muito mais, né, ampla ou total de tudo que fez, de tudo que deixou de fazer, ou seja, a vontade geralmente é de melhorar, principalmente por ter a percepção de que esse mundo melhor é muito melhor. Então nós estamos falando do quê? Da felicidade plena, né? Que a felicidade plena é o espírito puro, né? Da classificação dos espíritos mais puros, ou seja, os anjos sim vivem uma felicidade plena. O que é a plena? Ela não tem altos e baixos, não tem momento de tristeza, né? Não tem momento de ansiedade, né, Vitória? Não tem sentimento de essas dores emocionais. Não, a felicidade é plena e constante. Então, e a gente tem esses rompantes aqui na vida terrena, a gente tem esses rompantes de felicidade, da plenitude da felicidade, por alguns segundos, e a gente é como se estivesse espreitando por uma fresta o que é o mundo verdadeiro da felicidade, o mundo espiritual. E aí, o que faz? Desperta na gente a vontade de estar e viver nesse mundo, né? Eu até disse na última palestra que a vontade, né, muita gente riu inclusive, a minha vontade, a minha determinação é ser anjo. É lógico que a distância para mim deve ser maior do que para muita gente, mas a minha vontade é de ser anjo. Então, quer dizer, a gente busca, passando pela terra, passando pela carne, vivenciar isso e procurar se elevar, procurar subir cada vez mais. E aí tem essa relação da religião, tem a relação com Cristo, né, do exemplo de Cristo, de querer ser melhor. E cada vez que é melhor, mais próximo você está de Deus, ou mais próximo você está desse mundo perfeito, dessa felicidade plena. Né? E já sabemos que a felicidade plena não existe na Terra e em lugar nenhum que não seja
no mundo espiritual perto de Deus, ou seja, anjos, espíritos puros. Essa é a nossa vontade e teria que ser. 151. O que pensar da opinião segundo a qual a alma retorna ao todo universal após a morte? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Quando de sua parte estiver em uma assembleia, fará parte integrante dela, não obstante, conservará a sua individualidade. Esse todo, né, a gente tem que voltar mais ao estudo mais profundo sobre a questão do fluido cósmico universal, que é toda, né, que é todo o processo da formação do universo, né, da maneira bem geral, que da onde as energias saem, da onde nascem ou saem ou vivem essas partículas espirituais, né? Então a gente ainda vamos ter que fazer talvez uma explanação mais específica sobre a questão do fluido cósmico universal, né? Sobre essa origem toda, que nós já vimos lá na frente no começo, mas nós vamos reprisar, né, essa parte. Mas, não obstante a voltar ao todo, os espíritos conservam a sua individualidade, né? Não se mistura, né? Não vai influenciar. Não é como aqui na carne que nós somos influenciáveis. E graças a Deus nós somos influenciáveis, porque, né, apesar das religiões não serem uma coisa, né, criada por Deus ou por Cristo, a religião é algo que nos influencia para o bem, não é? Então é bem vista aos olhos de Deus, apesar de não ser da criação. Mas a religião é algo que nos influencia, e ela é feita por homens, né? Homens que querem o bem e que fazem o bem, na maioria das vezes, né? Então a gente é influenciável enquanto carne, mas enquanto espíritos é mais difícil, né? Óbvio que existe todo um amparo espiritual, um acompanhamento no mundo espiritual, né? Toda uma assistência do mundo espiritual para aqueles mais endurecidos e tal, mas o momento exato onde esse indivíduo vai se tornar ou vai se melhorar é na carne. Nós sabemos que encarnado é o lugar da evolução. Na forma de espírito é esperar a oportunidade, né? Tudo bem? Podem questionar, tá? Tem o pessoal aqui e tal, podemos conversar. Tem o pessoal que está assistindo, mas a gente está fazendo interativa na sala. Se estiver tudo bem aqui, tudo bem. Qual é a prova? Eu falei que se mantém a individualidade, né, no mundo, lá no todo espiritual, que os espíritos mantêm a individualidade. E a pergunta é, qual a prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? E temos um respostão. Não existe provas pelas comunicações obtidas? Se não forem cegos, verão, e se não forem surdos, ouvirão, porque frequentemente uma voz faz-se ouvir, lhes revela a existência de um ser ao seu redor. Aqueles que pensam que na morte a alma retorna ao todo universal, estarão errados se entenderem por isso que, tal como uma gota de água que cai no oceano, ela perde a sua individualidade. Já dissemos que não. Estarão com a razão se entenderem pelo todo universal o conjunto de seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento formador. Se as almas se confundissem no todo, teriam apenas as qualidades do conjunto e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. No entanto, em todas as comunicações, acusam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência da sua individualidade. Se houvesse após a morte apenas o que chamamos de grande todo, que absorve todas as individualidades, este todo seria uniforme, e então todas as comunicações que recebêssemos do mundo invisível seriam idênticas, visto que encontramos seres bons, outros maus, sábios, ignorantes, felizes, desventurados, e de todas as características, de alegres a tristes, de levianos a sérios, etc.
É evidente que se trata de seres distintos. A individualidade torna-se mais evidente ainda quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, como detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podemos constatar. Não pode ser posta em dúvida quanto se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi-nos ensinada, em teoria, como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente e, de certa forma, material. A explicação fantástica essa resposta. Na verdade, esse texto aqui é uma consideração do autor, tá? A resposta dos Espíritos é só aquela partezinha lá de cima. Não existem provas de comunicações obtidas? Se não forem cegos, verão, e se não forem surdos, ouvirão, porque frequentemente uma voz faz-se ouvir e lhes revela a existência de um ser ao seu redor. Os Espíritos responderam só isso. Ou seja, os Espíritos falaram sobre comunicação, né? E nós, Espíritas, acreditamos na comunicação, né, com o mundo espiritual. E quando comunicamos com o mundo espiritual, nós não chamamos o todo. Mundo espiritual, que isso, não. É um Espírito que nos atende. E não há nenhuma individualidade que acontece. É uma orientação específica. E às vezes, quando o Espírito se manifesta e lembra e fala de episódios ocorridos da sua época de existência, ou seja, ele está relacionando o Espírito àquela encarnação, ou seja, ele é um Espírito individual e único. Entenderam? Então, é muito claro, né? Inclusive nas manifestações, deixa muito claro que os Espíritos são individuais, eles não são uma gota de água no oceano, tudo misturado que ninguém pode distinguir, né? Se Deus pudesse, uma analogia, se Deus pudesse ou alguém pudesse chegar e tirar um espírito, tira ele individualmente desse todo, tá? Não se mistura, apesar de compor um todo, né? Claro? Claro. Muito claro, muito bom. 153, não é? Quando está gravando, flui a aula, né? Ninguém quer falar nada, né? Tá bom. Aí só falo eu, né? Daqui a pouco vou ter que tomar tô rouco, vou ter que tomar um remédio para. Em qual sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. A vida eterna, esse é o sentido, né? Nós já falamos sobre a questão da eternidade, ou seja, os espíritos nunca morrem, né? Então, a eternidade, nesse sentido, é o que tem pela frente, tá? Lembra-se que nós já falamos sobre imortalidade, e aí nós estamos falando de imortalidade também. Nós, como espíritos, somos imortais. E o único eterno é Deus. Porque a eternidade consiste em não ter começo e não ter fim. Imortalidade foi criado por Deus e não tem fim. Então, essa eternidade que se explica aqui, em qual sentido? É o sentido de que daqui para frente não tem fim. Tá? Não é sobre o espírito ser eterno, tá? É bem diferente. A alma retorna à vida eterna, ou seja, o que tem pela frente é eterno, tá? O espírito, quando na concepção espírito, se eu vou falar, o espírito é eterno? Não. O espírito é imortal. Porque ele foi criado e aí ele não tem fim. Tá? 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Não seria mais exato chamar de vida eterna dos espíritos puros que, tendo atingido o seu grau de perfeição, não têm mais nada a sofrer? Essa é a felicidade eterna, mas é uma questão de palavras. Chamem-se as coisas de qualquer forma, desde que sejam compreensíveis ao entendimento. E ele deixou a nosso ver, nós designarmos
Como vão chamar? A pergunta que fizeram é: vida eterna só para os bons. Mas os que não são bons também têm essa vida eterna, porque eles vão ter o quê? Oportunidade de serem bons, de melhorarem. Então, a vida é eterna, na minha concepção, a vida é eterna para os bons e para os maus, para todos os espíritos, né? A pergunta foi assim, e o Espírito falou: responda como quiser, desde que seja compreensível. Porque se eu disser que é só para os bons, para onde vai? Aonde acaba a vida espiritual dos maus? Não acaba. Então, ela vai ter a mesma, sabe, a mesma distância, digamos assim, eternidade dos bons. Os bons vão viver a vida feliz, aquela que nós falamos sobre a felicidade plena, primeiro, bem antes. Eles vão gozar da felicidade eterna, que são os espíritos puros, são os anjos. Eles vão estar felizes eternamente. Enquanto eles já estão felizes, os maus ainda estão progredindo para se tornarem anjos e serem felizes eternamente. Ou seja, essa linha de chegada que não existe, ela está para todos. Perfeito? Nada mais? Nada mais a declarar? Não? Tá certo. Pessoal, a nossa aula hoje, nós vamos fazer as aulas assim, bem curtas, né, bem objetivas, para que seja, né, compreensível e que não seja cansativo. Serão aulas de 20 a 25 minutos, uma vez ou outra pode passar, uma vez ou outra pode ser até menos. Mas esse é o nosso objetivo, de não cansar e de que as aulas sejam proveitosas, né? Que traga alguma informação e que essas informações sejam realmente aplicadas, ok? Um abraço a todos, que Jesus os abençoe.